Este é um dos pontos turísticos mais charmosos do Rio de Janeiro, mas sobretudo um lugar que faz parte da história do Brasil. Um espaço bicentenário que reúne lazer, cultura, pesquisa científica e preservação ambiental. Nós estamos falando do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma espécie de síntese da flora brasileira. Começa agora o Ecocenato. Criado em 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma das mais antigas instituições brasileiras na lista dos 10 mais importantes jardins botânicos do mundo. Abriga um fantástico acervo com mais de 8.000 espécies de plantas distribuídas em 137 hectares. Surgiu no tempo do Brasil Colônia como jardim de aclimação de uma fábrica de pólvora. Atravessou o Império e a proclamação da República e desenvolveu ao longo dos anos as áreas de pesquisa e ensino. Hoje recebe mais de 600.000 visitantes por ano que ficam encantados pela beleza deste monumento nacional, acolhido pela Unesco como reserva da biosfera da Mata Atlântica. Começamos nossa visita conversando com Manuela Rueda, coordenadora do setor de educação ambiental. No Brasil existem cerca de 30 jardins botânicos espalhados pelas cidades brasileiras, mas nenhum deles tem, vamos dizer assim, o peso histórico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por que isso? Bom, o jardim realmente ele não foi o primeiro jardim fundado no Brasil, mas é o mais antigo, remanescente, e foi fundado em 1808, né? A época quando da vinda da corte portuguesa ao Brasil. Assim que chegou, Dom João mandou que se criasse uma fábrica de pólvora, para produção de pólvora, para a defesa da corte aqui no Brasil e envio também a Portugal, né? À época, Napoleão estava dominando a Europa. E essa região, né, nessa época, início do século XIX, era um grande engenho de cana-de-açúcar. O engenho Nossa Senhora de Conceição da Lagoa, que ocupava uma área bem maior do que o atual Jardim Botânico. O Jardim Botânico se estendia para Leblon, Humaitá, era muito grande. E esse engenho, então, foi desapropriado para que aqui se fizesse a fábrica de pólvora. Tá? O que hoje vocês podem ter a oportunidade de ver como nosso centro de visitantes era a sede dessa fazenda. E justamente por ser uma área muito florestada, com grandes mananciais de água, essencial para o processo de produção de pólvora, foi estabelecido também que junto à fábrica de pólvora fosse criado um jardim de aclimação para adaptar aqui as nossas condições tropicais, as plantas exóticas, as plantas estrangeiras, as especiarias, enfim, o que era o remédio, o que era o condimento, o que era o conservante da época. E a partir então de 1830, 31, a fábrica de pólvora saiu daqui e ficou apenas como jardim botânico, já com essa missão de aclimatação, de pesquisa, de descoberta, e foi crescendo, né? Houve uma época que ele teve um papel muito grande no desenvolvimento da ciência agrícola no Brasil, né? Com o advento do fim da escravidão, houve aquela necessidade da preparação da mão de obra rural, aqui houve um asilo agrícola para menores. No início do século XX, quer dizer, naquelas grandes expedições de descoberta da Amazônia, de Marechal Rondon adentrando, ia sempre coletores, pesquisadores, né? E aí o próprio foco do jardim também voltou muito para a flora nacional, que era muito desconhecida, né? Coisa que hoje nós vemos ao passear pelo parque. Nós temos a região amazônica, nós temos a região da Restinga, nós temos vegetação de cerrado. Então o jardim também, em microescala, começou a representar e valorizar a flora nacional. E agora, e cada vez mais, o compromisso com a agenda ambiental, com a conservação, com estudos de manutenção da biodiversidade, né? Enfim, essa agenda que agora todo mundo está se conscientizando, que é um problema global, e o papel da pesquisa e da conservação cada vez tende a adquirir um peso maior. O jardim está muito cônscio dessa sua responsabilidade e dessa contribuição que pode dar. Qual a história dessa casa aqui, atrás de você, essa casa bonita? Bom, essa casa é a sede do Núcleo de Educação Ambiental, o setor educativo do Jardim Botânico. Nós prestamos uma série de serviços ao público escolar que visita, e ela é conhecida como Residência Pacheco Leão, que foi um diretor bastante eminente do Jardim Botânico que residia aqui, né? É uma construção do início do século XX. E Pacheco tem uma importância muito grande, que foi um desses diretores que muito valorizou
a flora nacional. Ele incentivou muitas excursões, expedições à Amazônia, ao Nordeste. E ele até foi quem recepcionou um dos grandes visitantes ilustres que esteve no Jardim Botânico, que foi Einstein. Veio ao Jardim, ficou encantado. Ele não é apenas uma instituição científica. O Jardim, ele é um patrimônio também cultural brasileiro. Depois de um pouco de história do Jardim Botânico, fomos conhecer algumas coleções. A de plantas medicinais reúne cerca de 150 espécies em canteiros e no arboreto, e recebe diariamente a visita de estudantes, médicos e curiosos em busca de informações sobre o poder de cura das plantas. A coleção ela tem como objetivo a comunicação e a interlocução entre o público e a instituição, a ciência. É ciência e público. E nesse sentido de uma divulgação, de disponibilizar o conhecimento sem hierarquizar, se o conhecimento popular é bom ou o conhecimento científico é melhor. Até porque eles, na verdade, são complementares, eles não são excludentes. Ela foi organizada especialmente pensando na comunicação com o público. Então, ela trata nos primeiros canteiros de fazer uma abordagem inicial de quando os jardins botânicos entram como parte importante nessa questão das plantas medicinais. Eram lá nos jardins botânicos estavam representadas essas coleções para interesse médico, para interesse de estudo. E, por outro lado, o restante da coleção é organizada segundo a aplicabilidade ou atuação daquela planta no corpo humano. Se uma planta atua no sistema geniturinário, no circulatório, ela vai ter uma cor característica daquele sistema. Se ela tem mais do que uma ação, ela tem 2 ou 3 cores mostrando que existe uma ação prioritária e existem outras ações. Até porque a planta ela não tem apenas um componente, ela tem vários componentes. É um pool químico, né, de química natural. O Jardim Botânico tem 5 dimensões. Nós somos do Instituto de Pesquisa Científica. Temos muitos programas e projetos de pesquisa na área de botânica. Temos laboratórios, um centro de conservação da flora brasileira, e aqui somos responsáveis pela elaboração das listas das plantas brasileiras, das espécies ameaçadas de extinção. Coordenamos no Brasil esse projeto. Temos também uma área educacional. Aqui temos mestrado e doutorado em botânica tropical e curso de pós-graduação na área de gestão do meio ambiente. A terceira área ambiental é o parque, que é conhecido do público, que é aberto à visitação, horto, etc. A quarta área é uma área cultural, recém-inaugurada. Nós temos o Teatro Tom Jobim, onde temos shows de música, teatro, cinema, etc., com a vocação mais artística. E o Museu do Meio Ambiente, com uma vocação mais científica. A coleção de bromélias, espécie praticamente restrita às Américas, é uma amostra viva da biodiversidade reunida no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A estufa principal, reformada em 2006, reúne espécies encontradas nas restingas do litoral brasileiro, na Amazônia, na Mata Atlântica e na Caatinga. Lá conversamos com a bióloga Nara Vasconcelos, coordenadora do bromeliário. Nara, em setembro de 2008, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma lista com espécies ameaçadas, espécies vegetais ameaçadas. Qual é a situação das bromélias dentro dessa lista? Pois é, essa lista conta de 472 plantas e entre essas plantas, 172 são dessas espécies, 174 são bromélias. Daí dá para notar o problema, né, da família bromeliácea. Então a bromeliácea está entre as 5 mais ameaçadas. Okay. Tá? Como é composta a coleção de vocês aqui no Jardim Botânico? Olha, a nossa coleção ela é composta por plantas principalmente de Mata Atlântica e por plantas que foram doadas, inclusive tem espécies não nativas, né? E porque as bromélias elas ocorrem quase que exclusivamente nas Américas. Só uma espécie está na África. E o Brasil tem 70% das 3.100 espécies de bromélias e o Rio de Janeiro é o estado onde tem o maior número de espécies endêmicas, isso é, que só ocorrem aqui.
né? E dentro dessas espécies, dentro da nossa coleção, que a nossa coleção está dividida em duas, a científica e a aberta à visitação. Aqui é a aberta à visitação, tem espécies, acontece até de ter algumas coisas que não são nossas. Tem no caso da Tillandsia cyanea, que é uma espécie do Equador. E essa é uma espécie exótica. Mas o interesse maior da coleção é realmente a Mata Atlântica. Mata Atlântica é o nosso foco, né? Inclusive para as pessoas conhecerem a diversidade, entrar aqui e ter noção, nossa, mas isso, né? Porque as pessoas não têm noção da quantidade. Fala que acha que bromélia, bromélia é aquela planta ali é uma bromélia, né? Só uma bromélia. Não, a gente tem uma quantidade enorme, são 3.100 espécies. Okay. Né? Então eu acho que isso é muito interessante. Inclusive tem espécies que as pessoas não têm nem noção. As pessoas comem bromélia e não sabem disso, que é o caso do abacaxi. Abacaxi é bromélia. O abacaxi é bromélia. A bromélia tem uma capacidade muito grande de armazenar água, né? Sim, e tem uma função importante na natureza, por causa disso. Claro. Como é que é isso? Por exemplo, no caso da Alcantareia imperialis, que é uma planta que ocorre em Petrópolis, então é uma planta nativa, né? Nossa, uma coisa bem do Rio de Janeiro, é um ótimo exemplo. E se você parar para observar, como as folhas se sobrepõem, ela tem uma capacidade muito grande de armazenar água. Então, essa espécie na natureza é altamente importante, porque nessa água, vários seres utilizam. Por exemplo, pássaros tomam água e tomam banho nessa água. Sapo, rã, perereca, utilizam para reprodução, porque é anfíbio, então a primeira fase deles é na água. Então, eles colocam os ovos, aí vem a cobra, né, é uma cadeia. Então, é como se fosse um microambiente mesmo, e ela é altamente importante na natureza. E essa água, ela, por estar ali, além de alimentar a própria planta, ela serve de refúgio, área de reprodução, e alguns vegetais também dependem dessa água para poder germinar e se desenvolver. As bromélias, elas podem ser epífitas terrestres e saxícolas. As saxícolas que vivem nas pedras, as epífitas que só se apoiam, elas não são parasitas, elas só se apoiam no galho das árvores. No caso dessa aqui, que parece um candelabro, que é belíssimo, a espécie é uma Neuregelia pauciflora. Ela é epífita, então você pode observar que quando você vê uma bromélia, é muito interessante, que a bromélia ela não é única, né? Na reprodução assexuada, ela libera estolões, então sai um novo filhote nela. Então quando você está cultivando uma bromélia, você vai ter a bromélia por muito tempo, porque ela morre e normalmente libera um filhote a partir da planta mãe. E com isso, essa espécie é uma espécie que vai se fechando e tem vários filhotinhos, tá vendo? No caso dessa daqui, ela toda é assim. Então, as epífitas, elas só se apoiam, elas não retiram nada da árvore onde elas estão. E isso aqui, que é muito interessante, que todo mundo conhece como barba de velho, isso aqui também é uma bromélia, tá? E é uma bromélia epífita. E os pássaros usam para... E como ela forma esse emaranhado, fica como refúgio também para os pássaros fazerem ninho, que é muito interessante. Este foi o Ecocenado de hoje. Mande comentários ou sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo endereço www.senado.gov.br/TV. E até a nossa próxima edição. Tchau!